Capítulo 521. Isso é o que você chama de surpresa. Conteúdo patrocinado. Prestar homenagem aos antepassados era um ato solene em Rosa. As guerras foram um marco na história de Rosa. Muitas famílias perderam seus entes queridos para a batalha. Para levantar o moral do povo e homenagear os heróis falecidos, os rosaianos eram meticulosos com seus costumes quando se tratava de receber um familiar falecido no campo de batalha. Em certo sentido, essa era a maneira de lidar com a tristeza. Naquele dia, os familiares recebiam os falecidos fora da cidade e levavam seus restos mortais para um templo divino que venerava a deusa Cia do Gênesis, onde seria realizada uma grande cerimônia para abençoar as almas dos mortos. Em seguida, o familiar mais próximo do falecido levaria os restos mortais para o cemitério, onde o falecido descansaria eternamente. Este foi o ritual mais completo para o falecido no continente Cia. A Igreja da deusa Gênesis também ofereceu seu total apoio ao ritual, garantindo que o ritual estivesse de acordo com os ensinamentos da Igreja. Isso significava que o ritual era apropriado para receber também os corpos dos ancestrais dos Ascats. Era comum que nobres de países próximos visitassem o templo de Cia e realizassem rituais para seus ancestrais falecidos, embora os Sorofias, apesar de serem os que estabeleceram o templo, raramente se envolvessem em qualquer um de seus rituais. Charlotte não teve a ideia de dar as boas-vindas aos ancestrais dos Ascats por meio do ritual para angariar negócios para o templo de Cia. Não, ela insistia tanto em realizar o ritual na Rosa por causa de um dos requisitos do ritual, a presença obrigatória dos familiares. Desnecessário dizer que Roel teve que participar do ritual, visto que ele era descendente da linhagem Kingmaker, mas seria muito difícil para ele completar o ritual sozinho. Ele definitivamente precisaria de alguém para ajudá-lo no processo. Havia apenas 3 pessoas na casa Ascart no momento. O patriarca Carter Ascart ainda estava na linha de frente. A filha adotiva, Alice Ascart, não era estritamente membro da casa Ascart, considerando a falta de laços de sangue, sem mencionar que ela estava atualmente no feudo Ascart. Dada a falta de outros candidatos adequados, era justo que Charlotte, como noiva de Roel, estivesse à altura da ocasião, e era exatamente isso que ela procurava. Prestar homenagem aos ancestrais era um evento sagrado que não permitia espaço para falsidade. Qualquer falsidade proferida no ritual era considerada um ato de desrespeito aos ancestrais. Isso significava que a participação de Charlotte no ritual como esposa de Roel poderia ser vista como uma afirmação oficial de seu relacionamento. Claro, Charlotte não era tão insegura a ponto de pensar que precisava de afirmações tão contundentes para amarrar Roel. O relacionamento deles não era tão frágil. O que ela realmente queria era fazer uma declaração para outras pessoas que poderiam pensar de forma diferente de seu relacionamento, como o pai de Roel. Não importa o que aconteça, Carter deveria vê-la sob uma luz melhor se ela ajudasse Roel com o ritual ancestral dos Ascarts. E também seria muito mais difícil para o Marquês rejeitá-la depois que os dois afirmassem seu relacionamento perante os ancestrais. Conteúdo patrocinado. Tendo pensado sobre as coisas, o coração de Charlotte estremeceu em antecipação enquanto a determinação brilhava em seus olhos esmeralda. Roel só conseguiu sorrir impotente com aquela visão. Ele podia adivinhar um pouco os pensamentos que passavam pela mente de Charlotte. Os rituais de Rosa para os falecidos eram tão famosos que ele, como sucessor do território vizinho, devia ter ouvido falar deles. No entanto, como ele poderia rejeitar seu pedido? Em sua opinião, Charlotte sempre careceu de uma sensação de segurança. Sua situação familiar nada ideal a deixou mais determinada a formar uma família feliz, mas o atributo de origem de lealdade de Sorofias a condenou a apenas uma tentativa. Como ela poderia não se preocupar quando tanto estava em jogo para ela? Para piorar as coisas, seu relacionamento encontrou muitos obstáculos ao longo do caminho, com a objeção de Carter ao relacionamento deles sendo o maior espinho em seu coração. Inicialmente Charlotte esperava mudar a atitude de Carter em relação a ela tendo filho de Roel, mas as limitações de sua constituição tornavam improvável que ela cumprisse esse objetivo a curto prazo. Então ela decidiu alterar sua estratégia e trabalhar nisso de outro ângulo. Não havia como Roel rejeitá-la quando entendia suas preocupações. Depois de receber sua aprovação, Charlotte deu um suspiro de alívio antes de lhe dar um abraço apertado. Querida, você está realmente bem com isso? MMHM. Não seria bom arrastar esse assunto por muito tempo,
mas não sei quando meu pai voltará do campo de batalha. Acho que seria melhor cuidarmos do ritual sozinhos. Essas palavras acalmaram o coração de Charlotte. Em um abraço apertado, eles podiam sentir seus corações batendo em ressonância. Sob a orientação de seus sentimentos, seus corpos começaram a se entrelaçar mais uma vez. Depois de definir seus planos em relação ao ritual ancestral, Roel e Charlotte retomaram sua jornada em direção à cidade de Rosa. Os dias restantes no Diamond Riviere foram bastante idílicos. Tendo encontrado outra direção para trabalhar, Charlotte não estava mais com a intenção de ter um filho como antes, permitindo assim que os dois fizessem uma pausa em sua vida noturna excessivamente intensa. O foco de suas atenções voltou-se para o trabalho e o ritual ancestral. Conteúdo patrocinado. A tradição de adorar os ancestrais estava em declínio junto com o avanço da civilização humana. Rosa foi o único país que preservou ao máximo a tradição devido ao seu histórico único. Se tivesse sido no Reino dos Cavaleiros, a maior honra concedida aos predecessores falecidos não passaria de um toque de sino e um elogio de seus juniores. Provavelmente valeu muito mais a pena morrer em Rosa nesse sentido. Claro, não havia como Roel dizer essas palavras em voz alta, mas ele tinha uma opinião elevada sobre as tradições de Rosa nesse aspecto. Ele pessoalmente via o ato de adorar os ancestrais como uma formalidade para herdar a vontade e a história dos predecessores. Como historiador amador, Roel estava dolorosamente ciente das lacunas no conhecimento transmitido de geração em geração. Mesmo nobres como os Ascartes não sabiam quase nada sobre sua história na Segunda Época. Ele teve que coletar informações de todos os lugares e juntá-las lentamente apenas para descobrir sua própria ancestralidade. Se os humanos do continente Cia observassem a tradição de varrer tumbas anualmente, a história de sua família seria transmitida naturalmente, mesmo sem nenhum registro concreto. Roel imaginou que seu profundo respeito por seus ancestrais vinha dos costumes de sua vida passada. Para ser honesto, ele estava um pouco feliz por Charlotte compartilhar os mesmos valores neste assunto. Além de se preparar para o ritual ancestral, Roel passava a maior parte do tempo ajudando Charlotte em seu trabalho. Sua carga de trabalho aumentava constantemente à medida que se aproximavam de Rosa City. Às vezes, ela levava uma tarde inteira para terminar seu trabalho, e ela ficava mentalmente exausta no final. Roel também passou por essa fase durante sua passagem como um senhor do feudo por procuração, quando iniciou seus planos para o desenvolvimento do feudo de Ascart. Havia tantos assuntos para resolver que ele passou pela terrível experiência de ficar acorrentado ao seu escritório por dias consecutivos. É claro que Charlotte, como a princesa da Rosa Merchant Confederacy, não seria convidada a trabalhar como escrava como ele, mas mesmo assim, era comum ela trabalhar até tarde da noite. Muitos ficariam surpresos com o quão trabalhadora ela era, apesar de seu exterior gracioso e nobre. O tempo passou lentamente assim. Um dia antes de voltarem para Rosa, Roel finalmente recebeu o item que tanto esperava, a carta-resposta do diretor Antônio. Ele soltou um grande suspiro de alívio ao receber a carta, sabendo que Antônio ainda estava vivo. Ele rapidamente abriu o envelope para ler seu conteúdo. Na carta, Antônio primeiro agradeceu a Roel pelas informações e preocupação. Ele concordou que eles deveriam ter o máximo cuidado com este assunto antes de assegurar-lhe que havia tomado medidas adicionais para garantir que seus camaradas fossem confiáveis. Afinal, Antônio havia experimentado pessoalmente o terror causado pela traição do mago Rei Priesta e Maxwell 400 anos atrás. Ele sabia melhor do que ninguém o quão traiçoeiros eram os caídos. Tanto que dedicou grande esforço para desenvolver um método de avaliação para identificar os lacaios do Salvador. Usando esse método de avaliação, ele confirmou que os camaradas não eram afiliados ao Salvador antes de incluí-los na operação. Conteúdo patrocinado. Mas mesmo com camaradas de confiança, Antônio ainda optou por manobras prudentes. O local que eles rastrearam o coletor era uma cordilheira sinuosa, o que permitiu que eles reunissem suas forças lentamente e apertassem seu cerco ao redor dos Falens sem alertá-los. A situação estava sob seu controle, mas Antônio estava apreensivo sobre como as coisas aconteceram. Ele achou desconcertante a facilidade com que eles tropeçaram em um líder importante dos Falens, sem mencionar que o coletor poderia facilmente se disfarçar de qualquer pessoa devido à falta de traços distintivos conhecidos além de suas características faciais borradas.
Sem mencionar que havia uma grande chance de que o coletor fosse altamente habilidoso em magia espacial. Isso pode ser visto a partir do espaço construído em que ele residia anteriormente na guilda de connoisseur do Elric Feudo. Do ponto de vista lógico, as chances de encontrar o coletor eram praticamente desprezíveis. Não era de surpreender que a maioria dos escalões superiores de Brony pensassem que isso não passava de uma isca para desviar seu poder de fogo do verdadeiro coletor. Antônio inicialmente pensava da mesma forma que eles, mas mais tarde descobriu-se que os vestígios de mana deixados no campo de batalha correspondiam aos da escultura recuperada da Guilda dos Connoisseur. Isso tornou altamente provável que a pessoa que eles encontraram fosse o verdadeiro coletor. Fazendo uma reviravolta nas perspectivas, a única outra possibilidade era o coletor preparar um substituto de antemão e fazer com que este entrasse em contato com seus pertences pessoais, mas não demorou muito para Antônio derrubar a possibilidade. Membros capturados da Guilda dos Connoisseur divulgaram que o coletor vivia sozinho em seu espaço privado e não deveria haver necessidade de ele preparar uma isca. Se não fosse pela intervenção de Roel em Tark Prairie, os Elrics teriam matado Nora e quebrado os muitos anos de domínio dos Checlides. Isso significaria a oportunidade perfeita para os Elrics voltarem e até competirem pelo trono. Considerando as circunstâncias, Antônio e os outros foram forçados a concluir que a pessoa que encontraram era muito provável que fosse o coletor. Esta foi uma oportunidade rara para eles desferirem um golpe pesado nos Falens. Eles teriam que correr esse risco mesmo que cheirasse a uma armadilha. Assim, Antônio rapidamente reuniu um exército e desceu até onde os batedores de Brony haviam rastreado o coletor. A primeira coisa que fez ao chegar ao local foi erguer uma barreira mágica antiespacial para impedir que o coletor fugisse secretamente. No geral, parecia que as coisas estavam indo bem do lado de Antônio, mas era muito cedo para dizer como as coisas iriam acabar. Roel se sentiu muito mais seguro depois de ler a carta. Conteúdo patrocinado. Derrubar um transcendente de nível 1 de origem não foi tarefa fácil. Com Antônio em um estado de alerta elevado, era improvável que os Falens fossem capazes de encurralá-lo. No dia seguinte, o Diamond Riviere finalmente chegou a Rosa City. Encontre o original em Hosted Novel. Assim que a próspera cidade apareceu, os guardas rosaianos começaram a aplaudir em uma mistura de alegria e alívio. Mesmo Charlotte, apesar de se sentir em conflito com a situação, também revelou um leve sorriso. Essa foi uma jornada árdua e cheia de muitos sustos, desde a luta com as Sentes Convocatiam até o confronto com Flooding Death. O perigo absoluto que enfrentaram era completamente diferente do que haviam encontrado no passado. Mesmo depois de tudo ter acabado, seus nervos ainda permaneciam tensos. Foi só agora que sua terra natal estava bem diante deles que a carga em seus ombros foi finalmente liberada. Em particular, Charlotte se viu dominada pelas emoções. Ela acreditava que esta jornada seria o momento final de sua vida quando deixou Rosa City com o coração pesado. Mas quem poderia imaginar que isso significaria um novo começo? Como resultado, ela até teve um grande avanço em seu relacionamento com Roel. Ela não conseguia encontrar as palavras para descrever o que estava sentindo. Era como se ela tivesse nascido de novo. A escuridão que estava girando dentro dela foi purgada, e de repente ela se viu não mais sozinha. Tendo sido independente por tanto tempo, sentiu um formigamento estranho por dentro de repente ter outra pessoa para recorrer. Ela tocou o anel em seu dedo antes de lentamente abrir um sorriso. Por outro lado, Roel notou uma grande multidão reunida em frente aos portões da cidade. Os membros da casa Sorofia vieram recebê-la, com Bruce Sorofia na vanguarda. Essa fanfarra não foi tão surpreendente, considerando como Bruce deixou de lado suas responsabilidades para voltar correndo das fronteiras orientais para ficar com sua filha doente. Ele já deveria ter ouvido falar sobre a segurança de Charlotte, mas provavelmente teria que confirmar pessoalmente antes de poder descansar à vontade. Roel olhou para Charlotte e viu reminiscências em seus olhos. Vendo isso, ele ordenou que o comboio aumentasse a velocidade. Quando os dois se aproximaram dos portões da cidade, Charlotte percebeu que na verdade havia dois grupos distintos reunidos em frente aos portões da cidade. Assim como ela estava perplexa com a divisão, uma pessoa de repente saiu da multidão para ocupar seu lugar na vanguarda também. Charlotte arregalou os olhos em choque. Conteúdo patrocinado. Conteúdo patrocinado. Capítulo 522. Você sente minha falta?
Alice Ascart era a filha adotiva do vizinho Marquês de Ascart, bem como a mais nova portadora do anel da Academia Sainte Freia. Charlotte estava em desacordo com Alicia desde o primeiro encontro, mas ela não achava que Alicia representava uma ameaça para ela. Isso foi graças a um único pedaço de papel, o contrato de noivado entre os ancestrais dos Sorofias e dos Ascartes. Ao assumir a identidade da noiva de Roel, ela foi capaz de suprimir totalmente Alicia, forçando-a a recuar várias vezes, até mesmo forçando-a a sair de casa. Infelizmente, o contra-ataque subsequente de Nora anulou seu direito de fazer valer o contrato de noivado, anulando-o efetivamente. Isso permitiu que Alicia recuperasse algum ímpeto na batalha. No entanto, o contrato de noivado estava longe de ser a única vantagem que Charlotte tinha em suas mãos. Como representante oficial da Rosa Merchant Confederacy no Ascart-Feudon, o poder que ela exercia em suas mãos poderia ser ainda maior do que o de Alicia. Os Sorofias foi, por uma margem enorme, o investidor número 1 no feudo Ascart. Além disso, ela também trabalhou diligentemente em sua imagem pública, realizando eventos como a distribuição de doces nas ruas no Ano Novo. Esses truques bacanas permitiram que ela construísse considerável prestígio e respeito entre a população comum também. Encontre o original em Hosted Novel. Com a alavanca que tinha em suas mãos, Charlotte estava confiante de que Alicia não se tornaria um obstáculo em seu caminho, mas ela estava sendo muito otimista. Olhando para a bela mulher com cabelos prateados e olhos vermelhos diante dela, os olhos esmeralda de Charlotte se estreitaram nitidamente. Ela soube imediatamente que seu plano de participar do ritual ancestral junto com Roel havia sido frustrado. A notícia de alguma forma escapou? Não, isso é impossível. Só chegamos a uma decisão há alguns dias. Também tenho certeza de que Darlin não enviou uma carta sobre esse assunto. Ainda por cima, não há notícias da chegada de Alicia. É apenas uma coincidência? Charlotte cerrou os maxilares de frustração enquanto se perguntava se havia esgotado sua sorte com Roel na cadeia anterior de eventos. Alicia? Por que ela está aqui? Roel perguntou surpreso. Querida, você entrou em contato com a casa Ascart? Eu não. Eu não queria preocupar Alicia, então não escrevi sobre isso. Charlotte suspirou silenciosamente antes de olhar para frente mais uma vez com uma expressão conflitante. Quando o comboio parou em frente aos portões da cidade, chegou a hora da reunião predestinada. Conteúdo patrocinado. No geral, a situação em frente aos portões da cidade era calma. A reunião foi formalizada pela presença de alguns oficiais rosaianos, então a multidão subconscientemente se controlou. Os guardas do Diamond Riviere mantiveram suas posições enquanto Roel e Charlotte desceram de sua carruagem de maneira digna e caminharam em direção à festa de boas-vindas. As criadas seguiam a uma distância respeitosa atrás deles. Primeiro foi o reencontro entre Bruce e Charlotte. Bruce deixou de lado sua fachada nobre e revelou lágrimas de alegria e alívio quando finalmente confirmou que sua filha estava realmente sã e salva. Era raro para ele, como principal líder de Rosa, permitir que suas verdadeiras emoções aparecessem. Sob sua influência, Charlotte começou a chorar. Um sorriso animado surgiu no rosto de Roel. Ele havia interagido com Bruce várias vezes antes, e este último sempre o pareceu um nobre digno que permanecia calmo e racional independentemente da situação, uma impressão que era um tanto semelhante a Carter. No entanto, Bruce realmente deixou sua posição, apesar de toda a oposição que enfrentou de outras pessoas, optando por priorizar suas responsabilidades como pai sobre as de um nobre governante. Isso dizia muito sobre o quanto ele valorizava sua filha. Na verdade, Bruce estava constantemente à beira de um colapso mental enquanto Charlotte definhava com as maldições. Um erro descuidado que ele cometeu em sua juventude o expôs às maldições de Floindef, e agora sua filha estava pagando o preço por sua loucura. Provavelmente não havia pesadelo pior para um pai. Foi um grande alívio que o pesadelo não tenha acontecido. Naturalmente, Bruce não se esqueceria do benfeitor que lutou obstinadamente contra todas as adversidades para derrubar o destino. Roel, sou profundamente grato a você como pai por trazer minha filha em segurança de volta para casa. Tio Bruce, é justo que eu faça isso. Charlotte é minha noiva, Roel respondeu com um sorriso. As pupilas de Bruce se dilataram discretamente quando ele ouviu essas palavras. Seus olhos casualmente caíram sobre sua filha, e o rosto desta ficou levemente vermelho sob seu olhar.
Ele sabia que os dois sempre haviam sido íntimos, mas apenas na medida dos amantes. No entanto, depois da provação pela qual os dois passaram, houve uma mudança sutil na atmosfera entre eles. Enquanto Bruce carecia de experiência em relacionamento, tendo estado apenas com a mãe de Charlotte, através de seus olhos aguçados e instintos paternais, ele ainda era capaz de perceber com precisão a natureza da mudança, e ele ficou emocionado com isso. Mesmo que não fosse pelas realizações atuais e pelo potencial futuro de Roel, Bruce ainda gostaria que o noivado continuasse. Anos de observação lhe disseram que Roel provavelmente seria o único para quem Charlotte teria olhos em toda a sua vida. Conteúdo patrocinado. Lealdade era uma virtude e uma maldição. Aqueles que confiaram sua lealdade à pessoa errada foram condenados a um desfecho trágico. Se Roel se recusasse a retribuir os sentimentos de Charlotte, ela estaria condenada a viver uma vida solitária. Assim como Carter estava desesperado para expandir sua árvore genealógica, o mesmo poderia ser dito de Bruce. Charlotte foi o único membro da casa Sorofia a ter herdado a linhagem primordial, então muitas pessoas no clã esperavam que ela promovesse sua linhagem. Vovô Eugen também era uma dessas pessoas. Seus olhos estavam praticamente brilhando quando ele olhou para os dois jovens, quase como se já pudesse ver uma criança pequena correndo até ele. Foi uma sorte eles estarem em um local público, então nem Bruce nem Eugen puderam tocar no assunto. Roel trocou algumas gentilezas com eles antes de seguir para cumprimentar seus familiares. Senhor irmão, a Alicia gritou preocupada. O alívio em seu rosto foi visível ao ver que Roel estava em boas condições. Ela não fez muitas perguntas sobre a situação, mas apenas uma simples troca de olhares foi o suficiente para eles comunicarem seus sentimentos um ao outro. Essa era a profundidade do vínculo que eles construíram durante um longo período de tempo. Não era intenso nem apaixonado, mas era suave e duradouro. As palavras trocadas entre eles eram típicas de um simples reencontro, lembrando uma família comum. Ficou claro que Alicia estava se impedindo de fazer qualquer coisa ao mar para defender a honra da casa Ascart, e Roel entendeu e decidiu cooperar com ela. Depois de passar por reuniões sinceras, Bruce conduziu a multidão de volta à cidade, onde uma grande festa os esperava. Tanto o retorno de Charlotte quanto o triunfo de Roel sobre as 6 calamidades foram eventos importantes com alto nível de viralidade. Eles estavam fadados a se tornar o assunto da cidade, seja pelo significado dos eventos em si ou por suas implicações. Este foi o primeiro caso conhecido em que um humano derrotou um membro das 6 calamidades. Esse feito por si só foi mais do que suficiente para o nome de Roel entrar para a história, mas o contexto por trás dele também foi marcante. Um jovem enfrentou bravamente um monstro antigo que a humanidade considerava impossível derrotar para salvar sua noiva. Quão romântico foi isso! Não havia material melhor para uma história de amor épica. Como resultado, a história de Roel e Charlotte se espalhou rapidamente entre a população comum. Vibrações alegres percorreram Rosa City quando os dois heróis finalmente retornaram de sua provação. Rosa preparou um grande banquete de boas-vindas, juntamente com apresentações espetaculares para acalmar seus nervos tensos por meio de canções e danças. E a atmosfera era harmoniosa. Tendo em vista que Charlotte não havia se recuperado totalmente, o banquete estava marcado para terminar à meia-noite, mas mesmo antes disso, a atenção da mulher de cabelos ruivos já estava vagando em outro lugar. Conteúdo patrocinado. É tranquilo demais. Charlotte franziu a testa em incompreensão enquanto olhava para a mulher de cabelos prateados sentada sozinha na janela com um leve sorriso nos lábios. Ela não conseguia entender o que Alicia estava fazendo, e isso a estava deixando desconfortável. Alicia não havia dito uma única palavra a ela desde o encontro deles nos portões da cidade, e tal comportamento era extremamente atípico para ela, considerando as circunstâncias atuais. Tanto Charlotte quanto Roel eram as estrelas do banquete de boas-vindas de hoje, e também estavam presentes como noivos. Não foram apenas uma ou duas pessoas que se aproximaram deles para oferecer-lhes suas bênçãos. A Alicia de sempre já teria protestado há muito tempo contra tal situação, mas ela estava sendo estranhamente fria sobre isso. Ela não tinha feito uma única tentativa de confrontar Charlotte sobre isso. A calmaria antes da tempestade. Sua disposição de permanecer em silêncio significa apenas que ela está tramando algo maior, pensou Charlotte. Da mesma forma, Roel também ficou perplexo com o comportamento incomum de Alicia.
que fez com que sua atenção se voltasse constantemente para ela durante a última metade do banquete. Mais tarde, quando o banquete terminasse, Charlotte voltaria à Galeria dos 100 Pássaros, enquanto Roel e Alicia se dirigiam ao Hotel Sorofia reservado para hóspedes. Tal arranjo era insatisfatório para Charlotte, mas não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Não importava o quão íntimos eles fossem ou se haviam consumado seu relacionamento ou não. Enquanto não fossem casados, teriam de observar a formalidade dos noivos se separando. Caso contrário, qualquer lapso em seu decoro seria uma falha em sua educação. Escusado será dizer que tal restrição não foi imposta a Alicia, visto que ela própria era membro da Casa Ascart. Se Charlotte era quem comandava as coisas durante o dia, Alicia era quem assumia o controle à noite. Depois de controlar tudo com um sorriso durante todo o dia, Alicia finalmente iria desembainhar sua adaga. Querida, você me promete uma coisa? O que é? Sentindo-se enervada com a situação, Charlotte se aproximou de Roel no final do banquete. Ela colocou os braços em volta do pescoço dele e sussurrou suavemente seu pedido em seus ouvidos. Roel piscou os olhos confuso. Charlotte avaliou discretamente sua resposta antes de suspirar em autocensura. Alicia está quieta há um dia inteiro. Pode ser porque ela não aprova nosso relacionamento. Eu entendo de onde ela está vindo. Você recebeu ferimentos tão graves para me salvar. Conteúdo patrocinado. Eu já não te disse? Eu sou seu noivo. É minha responsabilidade protegê-lo. Roel reiterou sua postura com uma expressão séria. Charlotte sentiu uma pontada de calor em seu coração quando ela acenou com a cabeça. Obrigado, querida, mas temo que Alicia não concordaria com você. Ela pode pensar que estou explorando você. Ela sempre teve muitas dúvidas sobre mim. Bem, é por isso, querida. Você poderia se abster de conhecê-la esta noite? Desejo fazer uma visita a Alicia amanhã para explicar as coisas. Roel pareceu confuso ao ouvir o plano de Charlotte. No entanto, seu coração vacilou quando ele percebeu o desconforto em seus olhos, e ele finalmente aceitou seu pedido com um aceno de cabeça. Seria melhor para Charlotte explicar as coisas para Alicia se houvesse algum mal-entendido entre elas. Além disso, não foi difícil para ele atender ao pedido de Charlotte. Ele poderia simplesmente fingir exaustão e se retirar do banquete com antecedência. Foi com tais pensamentos em mente que ele aceitou o pedido de Charlotte. Este último secretamente soltou um suspiro de alívio. Sucesso! Isso deve ser o suficiente para adiar sua primeira onda de ataque, certo? Charlotte ficou feliz por poder estabelecer uma linha de defesa antes de sua separação inevitável. Isso trouxe um raio de esperança para a noite escura que parecia fora de seu controle. Não muito longe, uma mulher de cabelos prateados brincava com sua taça de vinho enquanto olhava para eles com um brilho contemplativo em seus olhos vermelhos. Quando finalmente terminou o banquete, Roel embarcou cedo na carruagem a pretexto de cansaço e dirigiu-se sozinho para o hotel. Olhando para as ruas brilhantes do lado de fora das janelas da carruagem, ele pensou em como teria que recusar a visita de Alicia mais tarde e suspirou desolado. Ele podia sentir que Alicia estava apenas se contendo. Por trás de seu exterior silencioso, havia muitas coisas que ela queria contar a ele. A verdade é que era o mesmo para ele também. Depois de passar por uma batalha tão acirrada, ele ansiava por seus familiares mais do que nunca. Tais pensamentos provocaram um suspiro dele quando a silhueta de Alicia passou por sua mente. Antes que ele pudesse sair de sua reminiscência, uma voz eufônica de repente ecoou ao lado dele. Você está sentindo minha falta, senhor irmão? Conteúdo patrocinado. Capítulo 523. Estou trocando de faixa. Conteúdo patrocinado. As palavras costumavam ser estranhas quando se tratava de avaliar a intimidade. O que foi mais indicativo foram os comportamentos, atitudes e até a distância entre dois indivíduos quando estavam lado a lado. Era por isso que as mulheres eram sensíveis a esses detalhes. As informações valiosas que eles forneceram permitiram avaliar o relacionamento entre dois indivíduos, e Alicia Ascart se destacou nisso. Mesmo desde tenra idade, seus olhos sempre estiveram nele. Desde os detalhes mais sutis em sua expressão e gestos, ela foi capaz de capturar seus pensamentos mais íntimos que iludiam os outros. Foi por isso que ela se absteve de fazer um movimento imprudente quando se reuniu com Roel fora de Rosa City. Como estrategista do amor, Alicia conseguia entender os pontos fortes e fracos de si mesma e de seus rivais. Desde o momento em que viu Roel e Charlotte descerem do Diamond Riviere,
Ela já sabia que Charlotte tinha absoluta vantagem aqui. A situação estava além de suas expectativas. Ela sabia que Roel se tornaria muito mais protetor com Charlotte devido ao sofrimento pelo qual ela passou, mas isso não deveria ter levado a um avanço significativo no relacionamento deles. No entanto, a situação real era pior do que ela havia previsto. Mesmo à distância, ela podia sentir que os olhares com os quais eles se olhavam eram diferentes de antes, carregando preocupação, carinho e adoração pela outra parte. Ela sabia que Charlotte devia ter feito alguma coisa, mas não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Roel vinha sucumbindo lentamente aos ataques de Alicia nos últimos anos, mas por algum motivo, estava extremamente preocupado se ela havia atingido a idade adulta ou não. Ele já a havia rejeitado várias vezes com base nisso, justamente quando parecia que ela estava prestes a ter sucesso. Uma diferença de idade de 2 anos de alguma forma se tornou um penhasco intransponível para Alicia. Sua única opção era ficar na defensiva até finalmente atingir a idade adulta, mas cometeu um grande erro de cálculo ao permitir que Roel fosse em auxílio de Charlotte sem tomar nenhuma medida de proteção com antecedência. Roel era uma pessoa conservadora. Ele se recusou a colocar as mãos em qualquer mulher antes do casamento, sem mencionar que Charlotte estava gravemente doente. Foi por isso que Alicia estava disposta a esperar pacientemente na mansão dos Ascartes pelo retorno de Roel depois de examinar a situação. Infelizmente, ela subestimou quão perto Charlotte esteve da morte. Seria estranho os dois não fazerem nada quando os dias que tinham juntos estavam contados. Enquanto Charlotte dissesse que queria experimentar a felicidade de consumar com seu amante nos últimos dias de sua vida, não havia como Roel recusar seu pedido. E foi assim que Charlotte conseguiu romper sua barreira mental. A reviravolta desvantajosa dos acontecimentos abalou um pouco Alicia, mas ela rapidamente recuperou a compostura e reconsiderou a situação. Depois de pensar um pouco, ela decidiu manter distância de Roel. Semelhante a como Roel sabia que ela sentiria falta dele, Alicia também acreditava em seus sentimentos por ela. Ela tinha certeza de que havia muitas coisas que ele queria dizer a ela depois de terem estado longe por tanto tempo. Ao manter distância dele, ele estaria cada vez mais consciente dela. Ela manteve essa postura por um dia inteiro, mas quando o banquete estava chegando ao fim, ela já havia decidido mudar sua estratégia. Conteúdo patrocinado. Por um lado, ela sentiu que Charlotte estava tramando algo para atrapalhar. Por outro lado, ela não aguentava mais. Ela havia viajado até Rosa City porque não suportava esperar que Roel voltasse. Então como ela poderia ficar longe dele quando eles estavam tão próximos? Colocar o coração dela em uma panela de óleo fervente teria sido menos torturante do que isso. Assim, quando ela viu Roel saindo sozinho em uma carruagem, ela decidiu ir junto. Para sua alegria, seu plano inicial parecia ter valido a pena. Você está sentindo minha falta, senhor irmão? Um sorriso floresceu nos lábios de Alicia. Este romance está disponível no Hosted Novel. Em um quarto de hotel, Roel olhou para a mulher de cabelos prateados refletida no espelho à sua frente com uma expressão de desamparo no rosto. Sentada em uma cadeira confortável na frente dele, Alicia sorriu com os olhos revirados em êxtase. 2 horas se passaram desde o fim do banquete. A lua prateada e as estrelas cintilantes penduradas no céu noturno faziam o inverno de Rosa City parecer mais frio do que nunca, mas dentro do quarto do hotel, os 2 indivíduos iluminados pela lareira crepitante transbordavam de calor. O ataque do bandido de cabelos grisalhos obrigou Roel a cancelar seus planos iniciais. Roel pretendia evitar qualquer encontro com Alicia e descansar durante a noite, mas seu plano foi interrompido quando um bandido de cabelos grisalhos invadiu sua carruagem. Embora o resultado tenha sido totalmente desconcertante para ele, ele não pôde deixar de se perguntar sobre o processo também. Por que você parece tão bem versado nisso? Mesmo com o aumento dos feitiços, não deveria ser tão fácil se teletransportar com precisão para uma carruagem em movimento sem alguma prática. Roel teve a sensação inexplicável de que não era a primeira vez que Alicia fazia algo assim, especialmente considerando a suavidade de seus movimentos. No entanto, ele optou por não dizer nada sobre isso, já que era normal uma irmã mais nova visitar seu irmão mais velho. E ele também ficou encantado com a visita dela. Ainda assim, era impróprio que 2 indivíduos de sexos opostos se encontrassem em um espaço fechado dessa maneira, mesmo que fossem irmãos.
Embora ele tivesse feito vista grossa quando ela era mais jovem, não seria bom para ele continuar tolerando isso. Alicia, invadir a carruagem de outra pessoa é uma quebra de etiqueta. Roel a repreendeu severamente antes de suavizar seu tom. Mas você está certa. Estava com saudades tuas. Os lábios de Alicia se curvaram sutilmente para cima. Eu não entraria na carruagem de qualquer um. Fiz isso porque é a sua carruagem, Lorde Irmão. Hehehe, sentiram minha falta? É porque não conseguimos nos encontrar antes. Conteúdo patrocinado. Enquanto ela investigava mais profundamente os sentimentos de Roel, ela casualmente descansou seu corpo contra o dele. Sua demonstração familiar de intimidade evocou forte nostalgia em Roel. Isso também é parte do motivo, mas é mais porque já faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos. Sinto muito por ter deixado você sozinha por tanto tempo. Senhor irmão. Alicia ficou sem palavras depois de ouvir o pedido de desculpas de Roel. Ela nunca conseguia se acostumar com a ausência dele, por mais que se distraísse disso. Ela se viu consumida por uma sensação de vazio quando teve que fazer a longa jornada de volta ao feudo de Ascart sozinha. Foi uma grande decepção para ela que seu primeiro ano letivo tenha terminado dessa maneira, mas quando ele se desculpou com ela, de repente não pareceu mais um grande problema. Os sentimentos que ela havia reprimido por meses de saudade se transformaram em um fluxo quente que inundou seu coração. Mesmo assim, Alicia fingiu indignação e exigiu uma indenização. No quarto do hotel, Alicia soltou as ataduras e seu cabelo prateado caiu suavemente em cascata. Roel pegou o pente colocado ao lado e começou a arrumar o cabelo dela. Pentear o cabelo era um dever geralmente deixado para as criadas na casa Ascart. Era impróprio para alguém da estatura de Roel, sendo o sucessor de uma casa marquês, pentear o cabelo de outra pessoa. Além disso, também desafiou as convenções religiosas da teocracia de Saint-Mesite. Foi dito nas lendas que a deusa do Gênesis concedeu suas bênçãos às massas tocando suas cabeças, o que levou a uma crença generalizada de que a cabeça era sagrada e não deveria ser tocada descuidadamente. Essa crença foi reforçada pelos ensinamentos da Igreja. Mesmo que um indivíduo não subscrevesse costumes nobres e crenças religiosas, ainda havia a questão da segurança a ser observada aqui. Contra os poderes transcendentes que existiam no continente Cia, o crânio humano dificilmente oferecia qualquer proteção decente. Além disso, havia também feitiços para manipular o cérebro. Considerando como era fácil para um transcendente desarmado esmagar o crânio humano, parecia pouco sábio expor descuidadamente a cabeça de alguém a outra pessoa. Permitir que uma pessoa penteasse o cabelo era um símbolo de confiança absoluta. Seu significado foi ainda mais aprofundado quando esse ato foi realizado entre pessoas de gêneros opostos. Você não deveria estar casualmente fazendo tal pedido a um homem. Por que você não pede outra coisa em vez disso? Não, quero que você penteie meu cabelo. Mas, senhor irmão, conteúdo patrocinado. Roel ficou em apuros com o pedido de Alicia, mas acabou cedendo a seu olhar lamentável. Respirando fundo, ele caminhou até ela e gentilmente inflou seus cabelos prateados e macios. Havia muitos transcendentes com cores de cabelo únicas no continente Cia, mas ele achava que o cabelo branco prateado de Alicia era o mais bonito de todos. A cor deslumbrante foi acentuada por seus visuais impressionantes, desde seus olhos de rubi até sua tez clara. Foi essa combinação de elementos que fez os outros suspirarem de espanto ao vê-la. As mãos de Roel inconscientemente tornaram-se muito mais gentis ao lidar com esse tipo de cabelo. Antes que ele pudesse começar seu trabalho, suas mãos foram repentinamente agarradas pela mulher encantadora sentada diante dele. Está tudo bem, senhor irmão. Você pode me machucar. De jeito nenhum eu faria isso. Pelo espelho, Roel pôde ver o rubor recatado em seu rosto quando ela disse essas palavras, e seu coração deu um salto. Ele rapidamente refutou essas palavras antes de bater levemente na cabeça dela. Não diga coisas que possam causar mal-entendidos. Equívocos. De que tipo de mal-entendidos você está falando, senhor irmão? Alicia piscou os olhos atordoada, parecendo uma garota inocente alheia a outra conotação de suas palavras. Incapaz de responder à pergunta dela, Roel concentrou sua atenção em seu cabelo. Ele gentilmente passou o pente pelo cabelo dela, cuidadosamente desembaraçando todos os nós que encontrava ao longo do caminho. Alicia fechou os olhos e exalou de prazer com seu toque delicado. Sim, senhor irmão. É bom estar lá.
O coração de Roel começou a formigar com os gemidos sensuais de Alicia, e a atmosfera começou a ficar estranha. Ele não pôde deixar de se perguntar se havia se tornado muito sensível depois de se entregar a si mesmo nas últimas semanas. Oh, o que está acontecendo? Só estou penteando o cabelo dela. Enquanto isso, Alicia sorrateiramente deslizou sua mão brilhante para trás das costas. Conteúdo patrocinado. Agora que Roel estava ciente dos efeitos colaterais da força vital excessiva, ela não podia mais infundir diretamente uma grande quantidade de força vital em seu corpo. Felizmente, ela ganhou a habilidade de impregnar indiscernivelmente seus arredores com sua força vital de seu recente avanço, que foi exatamente o que ela fez aqui. Da mesma forma que o avanço da tecnologia era visto como a chave para o progresso da humanidade, Alicia via o avanço de suas habilidades transcendentes como o maior seguro para seu romance. Sob a influência de sua força vital, os pensamentos de Roel não puderam deixar de se desviar. A Alicia realmente cresceu. Roel pensou enquanto olhava para a mulher encantadora refletida no espelho sob a luz fraca do hotel. Um súbito ataque de autoconsciência tornou difícil para ele olhar diretamente para ela, resultando em seus olhos girando nervosamente ao redor. A Alicia ouviu sua resposta enquanto ponderava sobre seu próximo curso de ação. Conforme os transcendentes aprofundaram seu grau de assimilação, eles cresceram não apenas em termos de suas proezas de luta, mas também em sua constituição. Transcendentes elevados como Roel tinham um alto nível de resistência a condições não naturais, especialmente se tivessem forte força de vontade. E quando se tratava de força de vontade, Alicia podia dizer com segurança que Roel era a pessoa mais inflexível que conhecera até então. Tudo isso significava que sua força vital servia apenas como uma centelha para estimular os sentimentos de Roel, e o bom era que parecia estar funcionando. No entanto, semelhante a como havia diferentes rotas em um bom gauge, ela teve que decidir cuidadosamente quais sentimentos dele estimular para maximizar suas chances de sucesso. Até agora, ela só havia usado sua força vital para estimular a luxúria primitiva de Roel. O efeito foi potente, mas ela rapidamente percebeu que não contribuía em nada para o relacionamento deles a longo prazo. Na verdade, Roel sempre percebeu sua trama e a puniu por isso. Uma opção alternativa era ela estimular o afeto de Roel por ela. Verdade seja dita, a velha Alicia não teria se incomodado em considerar essa opção, pois acreditava que já havia maximizado sua proximidade com Roel. Mas analisar o estudo de caso do recente sucesso de Charlotte a fez mudar de ideia. Apenas a aflição de Charlotte em si não teria sido suficiente para fazer Roel ceder em seus princípios conservadores e sucumbir. Seria muito mais correto ver sua união como um resultado natural da elevação de seu relacionamento? E está aí a resposta correta para derrubar Lord Brother. A rota que escolhi antes era muito estreita. A lamentação inundou Alicia ao chegar àquela epifania, e ela sabia que teria que mudar seu caminho se quisesse fazer algum progresso. Sua expressão lentamente ficou séria enquanto ela resolvia fazer as coisas funcionarem desta vez. Roel percebeu rapidamente a anomalia em sua expressão. O que há de errado, Alicia? Eu machuquei você? Roel perguntou. Alicia rapidamente balançou a cabeça antes de baixá-la gradualmente com uma expressão desamparada. Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles por um breve momento antes que ela falasse hesitantemente. Senhor irmão, espero que possa responder à minha pergunta. Tenho sido útil para você? Conteúdo patrocinado. Capítulo 524. Confissão contra-ataque. Conteúdo patrocinado. Anos de socialização levaram Roel a uma conclusão: as relações interpessoais são complicadas. A maioria dos relacionamentos parecia bastante simples à primeira vista, seja o relacionamento entre amantes, arqui-inimigos ou camaradas. No entanto, um rápido mergulho nos detalhes desses relacionamentos revelaria muitas nuances mais sutis que poderiam explicar a estranheza de seus comportamentos. A relação entre pais e filhos foi um bom exemplo. Uma criança provavelmente seria um enorme fardo mental e financeiro para seus pais, mas os pais ainda os adoravam por causa dos laços de sangue que compartilhavam. Da mesma forma, cuidar dos pais idosos era um fardo para um adulto trabalhador. Ainda assim, eles podem estar dispostos a assumir a responsabilidade por causa do amor que foi derramado sobre eles na juventude. Este foi um exemplo de como o pragmatismo pode não ser o melhor indicador da dinâmica dentro de uma unidade familiar, e esse foi o caso entre Roel e Alicia.
Quando Alicia perguntou se ela havia sido útil para ele, o corpo de Roel enrijeceu imediatamente. Ele não conseguiu compreender o que Alicia queria dizer. Sentindo sua confusão, Alicia começou a explicar seu ponto. Senhor irmão, você deve ser capaz de sentir minha força, certo? Sim. Parabéns por alcançar o Origin Level 3. Roel podia se ver sorrindo no espelho ao dar os parabéns, mas esses não eram seus sentimentos sinceros. Não que ele tivesse inveja dela, ou que sua dignidade como irmão mais velho tivesse sido abalada, mas simplesmente não achava que o rápido crescimento dela fosse uma coisa boa. Apesar de ser o rosto da geração de ouro, ele só conseguiu chegar ao Origin Level 3 no ano passado. Foi o mesmo para Nora também, e isso foi devido ao despertar de sua linhagem angelical. Charlotte era meio ano mais lenta que os dois. A excepcionalmente talentosa Lilian não foi capaz de navegar nas ondas da inundação de mana, então ela só se tornou uma alta transcendente aos 16 anos de idade. Em comparação, Alicia tinha apenas 14 anos este ano, mas já havia alcançado o nível 3 da origem. Este foi um feito milagroso que quebrou os recordes da humanidade. Tal crescimento rápido era impensável, mesmo com a crescente concentração de mana no continente Cia. No mínimo, não deveria ter sido possível para um ser humano normal. Roel suspirou baixinho, percebendo que não conseguia mais ver através de Alicia. De acordo com a Isof de Chronicler, que ele estava praticamente usando como texto profético, sua trajetória de crescimento foi tudo menos normal. No jogo, Alicia se destacou como uma pessoa altamente talentosa, mas não era uma personagem forte em comparação com os outros alvos de captura feminina devido à sua idade mais jovem. No entanto, a atual ela era definitivamente capaz de se manter firme contra Nora e os outros. Roel não conseguia entender o que resultara nesse desvio. É o ambiente favorável proporcionado pela Casa Ascart? As mudanças macroambientais causadas pelo despertar da deusa mãe e do Salvador? Ou a razão vem de mim, aquele que busca mudar o destino? Independentemente do motivo, era certo que a revelação da força de Alicia provocaria um grande rebuliço no mundo. Alicia provavelmente também percebeu isso, o que explica porque ela não revelou nada durante o banquete anterior. Enquanto a mente de Roel estava confusa pensando em sua situação, Alicia não estava nada feliz, apesar de ter recebido seu elogio. Pelo contrário, sua expressão apenas afundou ainda mais. Senhor irmão, estou começando a me perguntar se há algum significado em meu avanço de poderes transcendentes. Conteúdo patrocinado. O que você quer dizer? Você ainda se lembra qual foi minha motivação inicial para desenvolver meus poderes transcendentes? Alicia olhou para Roel através do espelho enquanto fazia a pergunta em silêncio. Sua sugestão deu a Roel uma ideia do que ela queria dizer. Eu trabalhei tanto porque queria protegê-lo, senhor irmão. Achei que poderia mantê-lo seguro com meu poder. Mas agora que finalmente me tornei forte, percebi que as coisas não eram como eu esperava que fossem. Alicia. Nunca mais você confiou em mim quando estava em uma situação perigosa, Lorde Irmão, seja aquela vez na fronteira oriental ou seu recente confronto com aquele monstro antigo. Você sabia que seria uma batalha difícil. Você sabia que precisava de toda a ajuda possível. No entanto, você ainda escolheu me manter no escuro. Culpado da acusação, Roel não conseguiu refutar as queixas de Alicia. Embora a serificação de Nora tivesse que ser mantida em segredo, se ele a tivesse solicitado, havia uma boa chance de que o Santo Eminência John tivesse permitido que Alicia o acompanhasse até a fronteira leste. Por mais que fossem rivais, Alicia e Nora também eram amigas de infância. Quanto ao caso de Charlotte, Roel o manteve intencionalmente em segredo porque não queria que seus familiares soubessem do incidente. Ele não tinha confiança em derrotar as 6 calamidades. Então não queria assustar Alicia ou envolvê-la neste assunto. A Alicia tinha acertado em cheio. Roel nunca teve a intenção de permitir que ela o protegesse. Pelo contrário, ele a via como alguém que deveria proteger. Essa era a diferença de expectativas entre eles. Senhor irmão, eu sou tão pouco confiável aos seus olhos? Não é isso que eu quero dizer, Alicia. O que você quer dizer então, senhor irmão? Já ouvi os detalhes. Você sofreu ferimentos graves na luta contra as 6 calamidades e quase perdeu a vida como resultado. Aquilo é. Eu poderia ter reabastecido sua força vital antes de sua luta com as 6 calamidades. Isso teria melhorado suas chances de vitória. Você também teria se recuperado muito mais rápido após a batalha. Não há como você não ter pensado nisso,
mas você escolheu esconder a verdade de mim. Você nem me informou sobre a condição em que estava após a batalha. Incapaz de refutar qualquer um dos argumentos lógicos de Alicia, Roel tornou-se manso. Ele desviou os olhos, não ousando encontrar os olhos vermelhos refletidos no espelho. A voz de Alicia ficou cada vez mais magoada enquanto ela falava. Ela tinha sido a única ao lado de Roel no início, mas quando ele despertou para a linhagem Ascarte e começou a entrar no estado de testemunha, ele lentamente se aproximou de Nora, Charlotte e os outros. Conteúdo patrocinado. Houve um período de tempo em que ela desejou sinceramente compartilhar tal experiência com Roel para aprofundar seu vínculo, mas não importava o quanto ela tentasse, ela não conseguia ativar sua linhagem. Ela achou doloroso como os outros catapultaram seu relacionamento com Roel por meio de suas experiências no estado de testemunha, enquanto ela só conseguia construir lentamente o vínculo com o tempo, mas não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Foi um grande alívio para ela quando a linhagem de Roel finalmente se estabilizou nos últimos 2 anos. Quem poderia imaginar que ela ainda era a primeira a ser excluída diante do perigo? Senhor irmão, você realmente me vê como um membro da família? Ainda sou inútil para você, apesar de todo o esforço que fiz? Alicia, você é minha família. Nenhuma vez eu pensei que você é inútil. Você diz isso, mas por que até mesmo pessoas de fora sabem mais sobre sua situação recente do que eu? Às vezes, me pergunto se sou realmente o estranho aqui. Alicia olhou fixamente para ele através do espelho, e Roel lentamente baixou o olhar. Houve um longo silêncio entre os dois antes que Roel finalmente revelasse seu pensamento mais íntimo. Isso é porque eu prefiro ser o único a se machucar do que ver o mal acontecer à minha amada irmã mais nova. A refutação que estava na ponta da língua de Alicia de repente desapareceu quando um arrepio percorreu seu corpo. Seu rosto esquentou e seus lábios começaram a tremer. Bem-amado? A Alicia ficou confusa com a confissão inesperada. As palavras que ela havia preparado de antemão escaparam junto com um friozinho na barriga. Alicia, eu sei que você quer me ajudar a lidar com meus inimigos, mas você é de grande ajuda para mim não quando está no campo de batalha, mas quando está em casa. Encontro coragem sabendo que você está em algum lugar seguro. Não importa o inimigo que estou enfrentando, contanto que você esteja esperando por mim, vou superar todos os adversários em meu caminho e voltar para você. O coração de Alicia foi jogado em desordem. E isso é uma confissão? Enquanto olhava para o rosto sério de Roel no espelho, suas pupilas carmesim dilataram e sua mente disparou. Apesar de ter iniciado essa conversa ela mesma, ela estava totalmente confusa. Conteúdo patrocinado. Este romance está disponível no Hosted Novel. Em seu cenário, Roel deveria ter admitido seu erro e se desculpado agora, e sua previsão teria acertado se Roel estivesse em seu estado normal. No entanto, sob o estímulo da força vital que inundava a sala e o questionamento persistente de Alicia, Roel deixou de lado suas inibições anteriores e revelou seus pensamentos mais íntimos, resultando em um contra-ataque completamente não intencional. Não espero que aceite meus sentimentos, mas Alicia, quero que saiba que é insubstituível para mim. Senhor irmão. O incidente com Charlotte me fez perceber que nenhuma quantidade de tribulação pode tornar o coração de um humano infalível. Todo mundo tem um ponto sensível e você é meu. Eu entendo, senhor irmão. Você não precisa dizer mais nada. Eu entendo agora. Sob as confissões implacáveis de Roel, o rosto de Alicia ficou vermelho enquanto seu coração disparava. Infelizmente para ela, Roel era como um trem que não podia mais ser parado sob os efeitos da força vital. Compelido por suas próprias emoções, ele largou o pente e abraçou Alicia por trás. Ele beijou sua bochecha antes de sussurrar em seu ouvido. Eu te amo, Alicia. O tempo pareceu ter parado para Alicia naquele instante. Seu coração pulou uma batida. Sua respiração parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram como nunca. Antes que ela percebesse, ela já havia se virado para retribuir o abraço. Senhor irmão. Ela já havia decidido seguir um caminho diferente. Ela estava bem ciente de que não era sensato aceitar os sentimentos dele como eram. Ela sabia que isso apenas consolidaria seus laços como irmãos. Mas essas foram as palavras que ela esperou por muitos anos. Não importa quantos esquemas ela tenha arquitetado, ela ainda era uma adolescente em seu primeiro amor. Como ela poderia ficar parada depois de ouvir uma declaração de amor do homem que ela amava? Ela mergulhou nos braços de Roel e se aninhou nele.
Roel sorriu para ela e deu um tapinha em sua cabeça. Tudo bem, tudo bem. Agora que você sabe o quanto é importante para mim, espero que nunca diga tais palavras no futuro. MMHM. Eu nunca vou dizê-los nunca mais. Senhor irmão, eu também te amo. A Alicia respondeu enquanto lhe dava um abraço apertado. Conteúdo patrocinado. Ela então se recostou um pouco e olhou para os lábios de Roel, preparando-se mentalmente para retribuir o favor anterior. No entanto, antes que ela pudesse fazer um movimento, Roel falou hesitantemente. Alicia, eu gostaria de pedir algo a você. Você vai me ouvir? Solicitar? Espero que você possa se abster de revelar seu nível de origem por enquanto. Ah? A Alicia ficou perplexa com o pedido de Roel. Não havia dúvida de que sua notável façanha de alcançar o nível 3 de origem em uma idade tão jovem provocaria uma enorme comoção e traria honra à casa Ascart. Além disso, esse prestígio poderia expandir a influência da Ascart House, dando-lhe mais voz nos assuntos internacionais. Os benefícios de ser o transcendente mais talentoso da história em uma era tumultuada não poderiam ser superestimados. Sabendo o que se passava na cabeça de Alicia, Roel suspirou para si mesmo antes de explicar o assunto. Alicia, há apenas um resultado aguardando aqueles que chamam a atenção nesta era. Eles estarão envolvidos na próxima guerra racial. Havia apenas 3 pessoas na atual Ascart House. Carter era um dos comandantes que lideravam as forças da teocracia nas linhas de frente. Roel era o rosto da geração de ouro e um herói que eliminou uma das 6 calamidades. Se Alicia se destacasse em um momento como esse, provavelmente seria pressionada a entrar no campo de batalha também. Se assim fosse, a casa Ascart estaria totalmente envolvida na guerra. Para ser justo, não havia como os Ascartes escaparem da guerra, mas era outra questão todos eles serem pegos no centro da tempestade. Mesmo um tolo poderia dizer que significava um desastre. Para a sobrevivência da casa Ascart e de seu povo, alguém tinha que ficar para trás e consertar as coisas. Sem mencionar que Roel era fortemente contra colocar Alicia em uma posição perigosa. Eu sei que é injusto para você, mas Alicia, eu realmente espero que você possa ficar em algum lugar seguro. Alguém tem que segurar o forte na casa Ascart. Além disso, a revelação de sua força provavelmente trará mais problemas do que vale a pena. Eu entendo, senhor irmão. Vou ouvir você e esconder meu nível de origem dos outros. No entanto, tenho uma condição para isso. Uma condição? O que é? Roel soltou um suspiro de alívio ao ouvir essas palavras. Ele sorriu para Alicia e perguntou o que ela queria. Ela sorriu de volta e revelou seu verdadeiro objetivo. Permita-me participar do ritual ancestral. Conteúdo patrocinado. Capítulo 524. Confissão contra-ataque. Conteúdo patrocinado. Anos de socialização levaram Roel a uma conclusão. As relações interpessoais são complicadas. A maioria dos relacionamentos parecia bastante simples à primeira vista, seja o relacionamento entre amantes, arqui-inimigos ou camaradas. No entanto, um rápido mergulho nos detalhes desses relacionamentos revelaria muitas nuances mais sutis que poderiam explicar a estranheza de seus comportamentos. A relação entre pais e filhos foi um bom exemplo. Uma criança provavelmente seria um enorme fardo mental e financeiro para seus pais, mas os pais ainda os adoravam por causa dos laços de sangue que compartilhavam. Da mesma forma, cuidar dos pais idosos era um fardo para um adulto trabalhador. Ainda assim, eles podem estar dispostos a assumir a responsabilidade por causa do amor que foi derramado sobre eles na juventude. Este foi um exemplo de como o pragmatismo pode não ser o melhor indicador da dinâmica dentro de uma unidade familiar, e esse foi o caso entre Roel e Alicia. Quando Alicia perguntou se ela havia sido útil para ele, o corpo de Roel enrijeceu imediatamente. Ele não conseguiu compreender o que Alicia queria dizer. Sentindo sua confusão, Alicia começou a explicar seu ponto. Senhor irmão, você deve ser capaz de sentir minha força, certo? Sim. Parabéns por alcançar o Origin Level 3. Roel podia se ver sorrindo no espelho ao dar os parabéns, mas esses não eram seus sentimentos sinceros. Não que ele tivesse inveja dela, ou que sua dignidade como irmão mais velho tivesse sido abalada, mas simplesmente não achava que o rápido crescimento dela fosse uma coisa boa. Apesar de ser o rosto da geração de ouro, ele só conseguiu chegar ao Origin Level 3 no ano passado. Foi o mesmo para Nora também, e isso foi devido ao despertar de sua linhagem angelical. Charlotte era meio ano mais lenta que os dois.
A excepcionalmente talentosa Lilian não foi capaz de navegar nas ondas da inundação de mana, então ela só se tornou uma alta transcendente aos 16 anos de idade. Em comparação, Alicia tinha apenas 14 anos este ano, mas já havia alcançado o nível 3 da origem. Este foi um feito milagroso que quebrou os recordes da humanidade. Tal crescimento rápido era impensável, mesmo com a crescente concentração de mana no continente Cia. No mínimo, não deveria ter sido possível para um ser humano normal. Roel suspirou baixinho, percebendo que não conseguia mais ver através de Alicia. De acordo com a Isof de Chronicler, que ele estava praticamente usando como texto profético, sua trajetória de crescimento foi tudo menos normal. No jogo, Alicia se destacou como uma pessoa altamente talentosa, mas não era uma personagem forte em comparação com os outros alvos de captura feminina devido à sua idade mais jovem. No entanto, a atual ela era definitivamente capaz de se manter firme contra Nora e os outros. Roel não conseguia entender o que resultara nesse desvio. É o ambiente favorável proporcionado pela Casa Ascart? As mudanças macroambientais causadas pelo despertar da deusa-mãe e do Salvador? Ou a razão vem de mim, aquele que busca mudar o destino? Independentemente do motivo, era certo que a revelação da força de Alicia provocaria um grande rebuliço no mundo. Alicia provavelmente também percebeu isso, o que explica por que ela não revelou nada durante o banquete anterior. Enquanto a mente de Roel estava confusa pensando em sua situação, Alicia não estava nada feliz, apesar de ter recebido seu elogio. Pelo contrário, sua expressão apenas afundou ainda mais. Senhor irmão, estou começando a me perguntar se há algum significado em meu avanço de poderes transcendentes. Conteúdo patrocinado. O que você quer dizer? Você ainda se lembra qual foi minha motivação inicial para desenvolver meus poderes transcendentes? Alicia olhou para Roel através do espelho enquanto fazia a pergunta em silêncio. Sua sugestão deu a Roel uma ideia do que ela queria dizer. Eu trabalhei tanto porque queria protegê-lo, senhor irmão. Achei que poderia mantê-lo seguro com meu poder. Mas agora que finalmente me tornei forte, percebi que as coisas não eram como eu esperava que fossem. Alicia, nunca mais você confiou em mim quando estava em uma situação perigosa, Lorde Irmão, seja aquela vez na fronteira oriental ou seu recente confronto com aquele monstro antigo. Você sabia que seria uma batalha difícil. Você sabia que precisava de toda a ajuda possível. No entanto, você ainda escolheu me manter no escuro. Culpado da acusação, Roel não conseguiu refutar as queixas de Alicia. Embora a serificação de Nora tivesse que ser mantida em segredo, se ele a tivesse solicitado, havia uma boa chance de que o Santo Eminência John tivesse permitido que Alicia o acompanhasse até a fronteira leste. Por mais que fossem rivais, Alicia e Nora também eram amigas de infância. Quanto ao caso de Charlotte, Roel o manteve intencionalmente em segredo porque não queria que seus familiares soubessem do incidente. Ele não tinha confiança em derrotar as 6 calamidades, então não queria assustar Alicia ou envolvê-la neste assunto. A Alicia tinha acertado em cheio. Roel nunca teve a intenção de permitir que ela o protegesse. Pelo contrário, ele a via como alguém que deveria proteger. Essa era a diferença de expectativas entre eles. Senhor irmão, eu sou tão pouco confiável aos seus olhos? Não é isso que eu quero dizer, Alicia. O que você quer dizer então, senhor irmão? Já ouvi os detalhes. Você sofreu ferimentos graves na luta contra as 6 calamidades e quase perdeu a vida como resultado. Aquilo é. Eu poderia ter reabastecido sua força vital antes de sua luta com as 6 calamidades. Isso teria melhorado suas chances de vitória. Você também teria se recuperado muito mais rápido após a batalha. Não há como você não ter pensado nisso, mas você escolheu esconder a verdade de mim. Você nem me informou sobre a condição em que estava após a batalha. Incapaz de refutar qualquer um dos argumentos lógicos de Alicia, Roel tornou-se manso. Ele desviou os olhos, não ousando encontrar os olhos vermelhos refletidos no espelho. A voz de Alicia ficou cada vez mais magoada enquanto ela falava. Ela tinha sido a única ao lado de Roel no início, mas quando ele despertou para a linhagem Ascart e começou a entrar no estado de testemunha, ele lentamente se aproximou de Nora, Charlotte e os outros. Conteúdo patrocinado. Houve um período de tempo em que ela desejou sinceramente compartilhar tal experiência com Roel para aprofundar seu vínculo, mas não importava o quanto ela tentasse, ela não conseguia ativar sua linhagem. Ela achou doloroso como os outros catapultaram seu relacionamento com Roel por meio de suas experiências no estado de testemunha,
enquanto ela só conseguia construir lentamente o vínculo com o tempo, mas não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Foi um grande alívio para ela quando a linhagem de Roel finalmente se estabilizou nos últimos 2 anos. Quem poderia imaginar que ela ainda era a primeira a ser excluída diante do perigo? Senhor irmão, você realmente me vê como um membro da família? Ainda sou inútil para você, apesar de todo o esforço que fiz? Alicia, você é minha família. Nenhuma vez eu pensei que você é inútil. Você diz isso, mas por que até mesmo pessoas de fora sabem mais sobre sua situação recente do que eu? Às vezes, me pergunto se sou realmente o estranho aqui. Alicia olhou fixamente para ele através do espelho, e Roel lentamente baixou o olhar. Houve um longo silêncio entre os dois antes que Roel finalmente revelasse seu pensamento mais íntimo. Isso é porque eu prefiro ser o único a se machucar do que ver o mal acontecer à minha amada irmã mais nova. A refutação que estava na ponta da língua de Alicia de repente desapareceu quando um arrepio percorreu seu corpo. Seu rosto esquentou e seus lábios começaram a tremer. Bem amado? A Alicia ficou confusa com a confissão inesperada. As palavras que ela havia preparado de antemão escaparam junto com um friozinho na barriga. Alicia, eu sei que você quer me ajudar a lidar com meus inimigos, mas você é de grande ajuda para mim não quando está no campo de batalha, mas quando está em casa. Encontro coragem sabendo que você está em algum lugar seguro. Não importa o inimigo que estou enfrentando, contanto que você esteja esperando por mim, vou superar todos os adversários em meu caminho e voltar para você. O coração de Alicia foi jogado em desordem. E isso é uma confissão? Enquanto olhava para o rosto sério de Roel no espelho, suas pupilas carmesim dilataram e sua mente disparou. Apesar de ter iniciado essa conversa ela mesma, ela estava totalmente confusa. Conteúdo patrocinado. Este romance está disponível no Hosted Novel. Em seu cenário, Roel deveria ter admitido seu erro e se desculpado agora, e sua previsão teria acertado se Roel estivesse em seu estado normal. No entanto, sob o estímulo da força vital que inundava a sala e o questionamento persistente de Alicia, Roel deixou de lado suas inibições anteriores e revelou seus pensamentos mais íntimos, resultando em um contra-ataque completamente não intencional. Não espero que aceite meus sentimentos, mas Alicia, quero que saiba que é insubstituível para mim. Senhor irmão. O incidente com Charlotte me fez perceber que nenhuma quantidade de tribulação pode tornar o coração de um humano infalível. Todo mundo tem um ponto sensível e você é meu. Eu entendo, senhor irmão. Você não precisa dizer mais nada. Eu entendo agora. Sob as confissões implacáveis de Roel, o rosto de Alicia ficou vermelho enquanto seu coração disparava. Infelizmente para ela, Roel era como um trem que não podia mais ser parado sob os efeitos da força vital. Compelido por suas próprias emoções, ele largou o pente e abraçou Alicia por trás. Ele beijou sua bochecha antes de sussurrar em seu ouvido. Eu te amo, Alicia. O tempo pareceu ter parado para Alicia naquele instante. Seu coração pulou uma batida. Sua respiração parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram como nunca. Antes que ela percebesse, ela já havia se virado para retribuir o abraço. Senhor irmão. Ela já havia decidido seguir um caminho diferente. Ela estava bem ciente de que não era sensato aceitar os sentimentos dele como eram. Ela sabia que isso apenas consolidaria seus laços como irmãos. Mas essas foram as palavras que ela esperou por muitos anos. Não importa quantos esquemas ela tenha arquitetado, ela ainda era uma adolescente em seu primeiro amor. Como ela poderia ficar parada depois de ouvir uma declaração de amor do homem que ela amava? Ela mergulhou nos braços de Roel e se aninhou nele. Roel sorriu para ela e deu um tapinha em sua cabeça. Tudo bem, tudo bem. Agora que você sabe o quanto é importante para mim, espero que nunca diga tais palavras no futuro. MMHM. Eu nunca vou dizê-los nunca mais. Senhor irmão, eu também te amo. A Alicia respondeu enquanto lhe dava um abraço apertado. Conteúdo patrocinado. Ela então se recostou um pouco e olhou para os lábios de Roel, preparando-se mentalmente para retribuir o favor anterior. No entanto, antes que ela pudesse fazer um movimento, Roel falou hesitantemente. Alicia, eu gostaria de pedir algo a você. Você vai me ouvir? Solicitar? Espero que você possa se abster de revelar seu nível de origem por enquanto. A Alicia ficou perplexa com o pedido de Roel.
Não havia dúvida de que sua notável façanha de alcançar o nível 3 de origem em uma idade tão jovem provocaria uma enorme comoção e traria honra à casa Ascart. Além disso, esse prestígio poderia expandir a influência da Ascart House, dando-lhe mais voz nos assuntos internacionais. Os benefícios de ser o transcendente mais talentoso da história em uma era tumultuada não poderiam ser superestimados. Sabendo o que se passava na cabeça de Alicia, Roel suspirou para si mesmo antes de explicar o assunto. Alicia, há apenas um resultado aguardando aqueles que chamam a atenção nesta era. Eles estarão envolvidos na próxima guerra racial. Havia apenas 3 pessoas na atual Ascart House. Carter era um dos comandantes que lideravam as forças da teocracia nas linhas de frente. Roel era o rosto da geração de ouro e um herói que eliminou uma das 6 calamidades. Se Alicia se destacasse em um momento como esse, provavelmente seria pressionada a entrar no campo de batalha também. Se assim fosse, a casa Ascart estaria totalmente envolvida na guerra. Para ser justo, não havia como os Ascartes escaparem da guerra, mas era outra questão todos eles serem pegos no centro da tempestade. Mesmo um tolo poderia dizer que significava um desastre. Para a sobrevivência da casa Ascart e de seu povo, alguém tinha que ficar para trás e consertar as coisas. Sem mencionar que Roel era fortemente contra colocar Alicia em uma posição perigosa. Eu sei que é injusto para você, mas Alicia, eu realmente espero que você possa ficar em algum lugar seguro. Alguém tem que segurar o forte na casa Ascart. Além disso, a revelação de sua força provavelmente trará mais problemas do que vale a pena. Eu entendo, senhor irmão. Vou ouvir você e esconder meu nível de origem dos outros. No entanto, tenho uma condição para isso. Uma condição? O que é? Roel soltou um suspiro de alívio ao ouvir essas palavras. Ele sorriu para Alicia e perguntou o que ela queria. Ela sorriu de volta e revelou seu verdadeiro objetivo. Permita-me participar do ritual ancestral. Conteúdo patrocinado.